Tá, significados de alguns símbolos que norteiam os contos, né? De acordo com a Von Franz, para se analisar símbolos, deve-se adentrar a função particular, que é que o símbolo está assumindo naquele momento do conto. Então, para Jung, aqui está uma diferença básica do Jung e Freud. A análise dos contos e dos sonhos para Freud, tal símbolo sempre vai significar a mesma coisa, independente de onde ele esteja, ou independente do conto. Para Jung, não. O símbolo está assumindo, ver a função particular que naquele conto, naquele sonho, naquela vida, aquele símbolo está assumindo, tá? Naquele momento do conto. Vai depender do sentimento, da sensação, do pensamento ou a intuição relacionada ao símbolo. Eu até vou dar um exemplo, posso contar, Luana, daquele sonho que nós trabalhamos, do mendigo? O nosso senso comum acredita que mendigo é uma coisa meio que difícil de se olhar, difícil de se conviver, ninguém quer, meio que rejeita. Só que esse símbolo mendigo, um sonho que a gente trabalhou quando ela fez o curso, acho que foi quando fez o curso, esse símbolo mendigo para ela tinha um significado diferente. Para ela era bom, porque o mendigo ele tinha liberdade de morar na rua, de sair, uma coisa que talvez ela não vivenciasse. Então, olha só, o senso comum que a gente tem do mendigo é uma coisa ruim, para ela era uma coisa boa. Então, essa é a diferença de Freud para Jung. Para Freud, não, sempre é o mesmo significado. Tem os padrões de significado. E nos símbolos, não. No conto, para Jung, vai depender dessas associações que a pessoa faz, o tipo de sentimento que aquele símbolo evoca, o tipo de sensação, o pensamento, a intuição projetado naquilo ali. Quando a pessoa escolhe, eu prefiro esse conto, ali ela já está projetando todo o conteúdo, enchendo, lembra que o símbolo é uma esponja? A pessoa, quando escolhe aquele conto, ela já recheou aquele símbolo dos conteúdos dela. Por exemplo, a gente poderia trabalhar com a nossa amiga Lisane esse símbolo girafa quebrada. Iria puxar qual a sensação, qual a intuição, qual o sentimento, ela iria trazer. E à medida que ela vai trazendo, a gente vai entendendo o que simboliza isso para ela. Seria totalmente diferente para outras pessoas. Tá? Então, isso é importante a gente saber. Outro fator importante é observar também a dualidade inerente ao símbolo. De acordo com a teoria junguiana, tudo tem luz e sombra em si mesmo. É a dinâmica dos opostos de Jung, né? Se na consciência eu está mostrando uma coisa, talvez sombra, certamente o inconsciente é luz. Vamos pegar o exemplo de um complexo. Se na minha consciência eu estou manifestando um complexo do poder, isso mostra que o meu inconsciente existe ali um complexo de inferioridade. Ou o contrário, são as duas faces da mesma moeda, mas um é o oposto, a dinâmica dos opostos. Então, o símbolo, às vezes ele pode aparecer como positivo e às vezes pode aparecer como negativo. Luz ou sombra. Vai depender do conto. Aí nós temos aqui, símbolo A. Anões. Quando os anões aparecem nos contos, né? Claro que, olhando para essa explicação dos símbolos, vai ter esse olhar que a gente tem que estar atento. Mas, de uma maneira geral, o que eles trazem? São impulsos em partes bons e em partes maus. Cerca de 80% dos anões são bons e dão tesouros. Então, se a gente pegar os anões que aparecem nos contos, sempre eles vão estar trazendo, escondendo ou apresentando para nós um tesouro. E eles trazem características boas. Tá? Árvore simboliza a vida humana, o desenvolvimento e o processo interior de formação da consciência do ser humano. Então, o Buda, por que ele foi parar embaixo de uma árvore para meditar? Então, ele estava meditando, na verdade, sobre a vida dele. Né? A árvore ali é o símbolo também da grande mãe. É o desenvolvimento do processo interior de formação da consciência. E é a grande mãe que foi dando essa consciência. Então, o fato dele ter sentado embaixo de uma árvore, a árvore ali é a própria vida dele. Então, ele sentou e foi meditar sobre a vida dele. É o autoconhecimento. Tem algo a ver também com a árvore do João e Pé de Feijão?
O João Pé de Feijão, ele vinha de uma realidade o quê? Pobre, bem precário. Então ele estava ali, na consciência dele estava o complexo de inferioridade, de desqualificação, do que quer falar. Mas dentro do inconsciente, a árvore levava ele, era o quê? De grande riqueza. Entendeu? O inconsciente era o contrário. Então ali a árvore era essa vida, era a própria vida dele que ele não conseguia ver. É mais ou menos o símbolo do Buda, né? Que o Buda sentou lá e ele foi ver a iluminação que ele tinha dentro dele. Ali dá para ver a dualidade dos complexos. O arquétipo, né? Eles podem tirar o indivíduo do contato com a realidade, em caso de possessão. Então, olha, isso aqui é muito importante. Os arquétipos nos ajudam. Lembra que eu falei que todos os símbolos eles podem ter essa dualidade? Ora pode nos ajudar, mas ora pode também nos atrapalhar. O arquétipo, dependendo da possessão desse arquétipo, da constelação nele na psique, ele pode tirar a pessoa da realidade. A gente vê por aí muitas pessoas até que psicotizam achando que é Jesus Cristo. O arquétipo do grande Salvador está nele. Então ele acha que quer salvar todo mundo, né? Quer cuidar de todo mundo e ele perde a própria identidade. Isso é uma possessão do arquétipo. A gente vê muito também no ambiente de trabalho. Às vezes tem aquela pessoa que é a própria grande mãe ali. A gente vê o arquétipo da grande mãe. Ela acode todo mundo, ela leva lanche para todo mundo, ela faz o trabalho para todos, ela se sacrifica para o outro. Então ali ela não está vivendo a individualidade dela, ela está vivendo a possessão de um arquétipo, né? Todos os arquétipos podem ter isso. Então a gente tem que ter esse cuidado para não possuir dessa forma. Se a gente pensar ali no conto de A Bela e a Fera, o Orloff, ele não tinha vida própria. Ele vivia à sombra ali de todo mundo. E em repartições, às vezes a sombra da repartição ou do grupo constela uma pessoa. E aí ela mostra a sombra de todo mundo. Você vê que o Lumière, apesar dele ser a consciência, ele não abandonava de viver lá o namorico dele lá com a menina, com aquela vassourinha, né? Então ele não abandonou a individualidade dele. Aquilo que é saudável. Eu posso ter as características, mas eu não abandono a minha personalidade, né? E já o Orloff, não, a gente não vê ele. Ele vive em função ali de criticar e ele não para e olha para ele. A chaleira, se a gente olhar lá, Madame Samovar, ela tinha um filhinho, tinha até no final aparece até o pai do filhinho, né? Então ela tinha uma vida própria. Eu não preciso abandonar a minha vida para viver um arquétipo. E muitas pessoas fazem isso. Isso é importante olhar. Cuidado com as promessas fáceis. Eles podem tirar o indivíduo do contato com a realidade em caso de possessão. Cuidado com as promessas fáceis. O velho sábio é um arquétipo de uma figura auxiliar que aparece quando o herói está em dificuldade e precisa de conselhos e direção. Então, essas promessas fáceis. Ali tem o arquétipo da bruxa que chega com a maçã para a Branca de Neve. Ali é um arquétipo da grande mãe, só que ela está do lado, a gente tem que estar sempre lembrando, do lado sombra, né? O arquétipo ele tem a dualidade, todos eles têm luz e têm sombra. Só que aquele arquétipo da bruxa veio do lado da sombra e trouxe uma promessa fácil, que era a maçã. Então, às vezes, nós encontramos aí alguns arquétipos na nossa vida, projeções de arquétipo, e eles, não, pode fazer isso, vai dar certo, aquela promessa fácil. E ele pode estar investido, ele está do lado da sombra, nos dando essa solução. Que aparentemente a gente pensa, nossa, está certíssimo, ele está certíssimo. E eu sigo aquilo ali e vou dar com os burros na água, né? A estrutura de um arquétipo compõe-se de duas esferas, uma luminosa e outra sombria. Então isso é muito importante saber, porque no conto, às vezes, o arquétipo ele pode se mostrar de um lado ou do outro. Ânima e ânimos. Isso aqui é uma longa história, né? Então vamos lá. Enquanto essas estruturas não forem redimidas e integradas na psique, a vida não flui, e isso enclausura a libido dentro de tendências mesquinhas e malévolas. Enquanto essas estruturas não forem redimidas, lembra lá que eu mostrei o exemplo
tanto da ânima quanto do ânimos, ela vai ter que ir passando, tanto o homem tem que trabalhar a sua ânima e ir redimindo a sua ânima, assim como a mulher também tem que trabalhar seu ânimos e ir redimindo. Enquanto ele não faz isso, olha o que acontece com a vida. A vida não flui e isso enclausura a libido. A libido é a força criadora que nós temos dentro de nós. Enclausura a libido dentro de tendências mesquinhas e malévolas. Então a gente não sabe, são aquelas pessoas que ainda elas estão muito na questão do egoísmo, tudo ela quer para ela, não consegue dividir. Por quê? Porque ainda está com ânimos ou com uma ânima muito primitiva. Tanto a ânima quanto o ânimos têm que ser purificados, perder suas qualidades demoníacas para então participar do casamento alquímico, união de opostos. Isso aqui eu já expliquei, né, ao longo do que a gente foi falando. Então a gente tem que melhorar. Primeiro a gente trabalha a sombra, vai passando para as estruturas, integra a sombra, depois a gente vai para o ânimos. E às vezes o nosso ânimos está sombrio. Muito comum o complexo paterno negativo desenvolver um ânimos negativo. Ou um complexo materno negativo, uma mãe castradora, uma mãe perversa, uma mãe que não dá tanto afeto, desenvolve ali no filho ou na filha um complexo, um ânimos ou uma ânima negativa. Quem já leu aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos? A Mulher Esqueleto. Ali a mulher esqueleto, a problemática dela foi um complexo paterno negativo. Um pai que devorou, deixou ela só no esqueleto, né? Tirou toda a vivacidade dela. A ânima. Em alguns contos, a ânima exerce sobre o homem um ego fraco de força de vontade. Por exemplo, vamos pegar ali na Bela e a Fera o príncipe, né? O príncipe, ele era uma pessoa que ele queria ganhar tudo pronto, ele era fraco, ele não tinha um ânimo. Mas olha como é que estava também a ânima dele, se a gente olhar só nesse ponto. Ela estava do lado negativo. Mas ela estava desse lado negativo, ela é ali um arquétipo da grande mãe. Só que ela irou com ele porque ele não tinha nele essa força de vontade, o amor, a amorosidade. Então ela se vira para corrigir. Tá? A Pequena Sereia, ela é ânima? Ela é ânima. De quem? Porque eu não vi o filme. É um modelo de ânima. Ela tem o par dela. Quem é o par dela? Que eu também estou me esquecendo. Que é o mito da sereia, né? A sereia que seduz o homem e leva para o mar. É o inconsciente. Só que ela faz o contrário, né? Aí a gente já compara ela com o mito da Perséfone, né? Que ela desce para o... Acho que é Perséfone. Que desce para o Hades. Sai do mundo. O inconsciente seria o mundo das ideias de Platão. Seria o mundo perfeito. Descer, então ali ela saiu do inconsciente, saiu do mundo perfeito e veio viver com o príncipe, né? É o mesmo conto mito da Perséfone. Tá, vamos ver lá. Muitas vezes segui-la significa perder o contato humano e voltar ao estado selvagem. E reprimi-la significa uma perda do espírito, da energia. Então, olha só, tanto o ânimos quanto a ânima, aqui a gente está falando da ânima. Se o homem tem essa ânima, ele não dá espaço para essa ânima vivenciar, ela se vira contra ele. Então, olha só, muitas vezes, se a gente seguir a ânima, significa perder o contato humano e voltar ao estado selvagem. E reprimir significa uma perda do espírito, da energia. A gente precisa ter esse contato, o homem, nós vamos falar aqui do homem, a gente precisa ter esse contato com a ânima, mas a gente precisa educar essa ânima em nós, a gente precisa educar o feminino em nós. Porque se a gente for seguir a vontade do feminino, de repente a gente vai cair em situações não agradáveis. Então, isso é o autocontrole do feminino e nos educar. Quando que a gente vê um homem possuído pela ânima? Me perdoem aí os homens. Por exemplo... Quando o homem, vamos pegar assim um casal, quando o homem começa a mentir, começa a sair
e seduzido, e sair para os barzinhos, começa a conhecer outras coisas, ali ele está sendo seduzido pela ânima. E se ele não reprimir isso daí, ele pode cair numa situação que depois de arrependimento. Tá? Um exemplo que eu estou dando assim, bem bizarro, mas é verdade. E reprimir, aí já é o contrário. Às vezes a ânima está inspirando, está trazendo tantas criatividade para o homem, até porque a ânima é a parte sensível no homem. Até a questão da espiritualidade, ou da poesia, ou da criatividade, projetos. E ele não dá vazão a essa ânima, reprime esse contato, ele perde o espírito, ele perde a energia, ele vai ficar vazio de uma criatividade. Por quê? Porque muitas vezes a ânima veio, inspirou ele algumas coisas e ele reprimiu, ele não aceitou essa sugestão. Então vai chegar um ponto que ela também para de inspirá-lo e ele vai ficar sem essa energia, sem essa vontade, sem essa criatividade. E aí ele também começa as neuroses, as patologias, né? Esses adoecimentos. Ela pode ser perigosa, pode aparecer como um espírito miraculoso, como um animal feroz. Tá? No caso aqui da bruxa, isso aí é porque o príncipe, de uma certa forma, ele não estava mudando, ele estava muito prepotente, ele não estava dando espaço para que essa ânima produzisse. Então ela veio contra ele. A ânima só é liberada quando o herói satisfaz os seus objetivos. E então ela passa a ser o guia para o homem, para um nível de consciência maior rumo à individuação. Então, aquelas fases ali da ânima, se eu percebo que minha ânima está muito na Afrodite, eu, homem, percebo, eu vou ter que educar essa ânima. Porque à medida que eu vou passando ela naqueles estágios, aí sim ela vai virar e vai me ajudar. Ao invés dela me atrapalhar, ela vai me ajudar. Mas isso é quando vier aquele impulso dentro de mim, eu que vou ter o autocontrole. É o meu autocontrole. A bebedeira, o homem, ali a gente percebe que é um pouco da sedução da ânima, uma ânima não tão desenvolvida, e se ele se deixar levar, ele acaba destruindo mesmo. E se ele resistir, por isso que o herói, a arte da guerra, é aquela que nós conseguimos vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos é vencer o nosso ego, porque a ânima também vem nesse sugestionar o ego para determinadas coisas. E sempre são coisas gostosas, são coisas que, na verdade, a gente quer muito, mas a gente tem que vencer isso. São as provas. E aí, à medida que eu for passando a minha ânima naqueles níveis ali, ela vira o próprio... vira uma consciência onde vai guiar o homem no processo de individuação. Aí já vem ela no estado da Sofia, a Sofia é sabedoria, Maria é mais da espiritualidade. Aí ela já vai te ajudar para acontecer o casamento alquímico. Vamos lá. O homem, para encontrar com a ânima, tem que diminuir a razão e se embrenhar no reino da fantasia. Por quê? Porque naturalmente o homem ele é mais racional, a mulher ela é mais emoção, é mais sentimento. Então, para ele entrar em contato com essa ânima dele, ele vai ter que diminuir a razão. Ele vai ter que deixar entrar mais nas emoções, deixar entrar mais nesse reino da fantasia, porque a ânima é que seduz. Por isso que o mito da sereia é que ela hipnotiza o homem e leva ele para o inconsciente. Esse é o objetivo da ânima também. Porque o homem que ele é muito racional, se a gente pegar um homem que é totalmente racional, totalmente na objetividade, na prática, incrédulo, não entra na fantasia, se eu recebo um paciente desse jeito no meu consultório, eu vou ter que ajudar ele a fantasiar um pouco mais, a olhar aquilo que não é da razão, para ele ir de encontro com essa ânima. Porque não tem que ter os processos. Primeiro, integração da sombra, vai para a ânima para chegar no self. Porque se eu estou tão distante, se eu estou fechado para a minha ânima, a coisa não vai fluir. É muito importante a gente ver os poetas mesmo, a musa inspiradora deles é a ânima.
Ela vem e faz eles produzirem aquelas belas poesias, né? A criatividade, tudo que o homem, toda a criatividade do homem vem da ânima, vem do feminino que existe dentro dele. A ânima é um conteúdo incontrolável, caprichoso e invasivo. Então a ânima ela é caprichosa, né? Ela quer do jeito dela. Quando os homens falam assim, mas minha mulher só aceita se for assim, ou minha namorada só quer que seja assim. Quando o homem está em contato com essa ânima, ele também vai ser caprichoso. Quer perceber se o homem está com a ânima constelada, alguma coisa assim, é quando ele é teimoso. Porque a mulher, ela é teimosa. Só aceita se for do jeito. Ela vai dando um jeitinho, vai seduzindo até conseguir do jeito que ela quer. Quando o homem está nesse sentido, ele está aí com a ânima meio que constelada, né? A possessão da ânima joga o homem de cabeça nas relações humanas. Então, olha só, a gente percebe, aquele homem que ele era totalmente fechado, muito racional, não participava das relações, de repente ele começa a participar, ele começa a dar mais opinião, ele começa a mostrar ali um feminino e se mostra que a ânima está bem integrada, ou que pelo menos está constelando. E a gente vê muito assim, ele não gostava disso, agora ele está fazendo isso. Ele era muito objetivo, muito prático, agora conheceu essa outra mulher, começou a se relacionar, ele mudou completamente. Na verdade, ele conhecer essa outra mulher é a projeção da ânima ali, né? Que já está transformando. Sofia é a parte mais refinada da ânima, né? Depois vem a Sofia é a parte mais refinada, depois vem a Maria como a parte da espiritualidade da ânima. A ânima inspira o mundo mental do homem com mais leveza quando este a aceita. Caso contrário, ela se revolta contra ele e torna-se venenosa para ele. Por que a Malévola se revoltou lá contra o rei? Ele levou as asas, mas na história ela foi rejeitada, né? Ela foi rejeitada, ela não foi convidada. Ela não foi convidada. As outras foram e ela não. Fizer isso com... Ela foi excluída. Aí ela vira uma malévola mesmo. Aí, ao invés de ajudar, destrói. E ela esperou ser a última, né? Justamente pro feitiço dela. Aí uma viu que ela seria a última, se escondeu para poder neutralizar o feitiço dela, né? Uhum. E tem uma versão da história que ela era meio a paixão do rei, e o rei não a quis, escolheu a rainha. Faz isso com a ânima, ela vira um demôniozinho mesmo em cima. Quando que o homem faz isso? Quando que o homem rejeita a ânima? Por exemplo, a ânima está sugerindo para ele, vamos pegar aqui o Robson. Robson, vamos lá hoje fazer a intuição, né? Estou dando um exemplo assim como a intuição. Vamos fazer o curso de conta de fada. Pelo amor de Deus, curso de conta de fada. Perder meu sábado e domingo lá escutando sobre contos de fadas. Olha o homem razão. O homem racional afasta a ânima. Aí ele não dá vazão a essa intuição, a esse pedido. O que acontece? Primeira vez. Pois é. Aí depois ela se revolta e dá uma rasteira. Dá mesmo. Porque ela tem essa necessidade. Naquele livro, acho que é Jó é alguma coisa que Jung escreveu, todas essas estruturas psíquicas que Jung trouxe, elas necessitam do ego para elas se realizarem. Então, no momento em que o ego não dá espaço para essa realização, o ego sofre com elas. Elas se revoltam. Mas no meu caso, lá, quando eu ouvi contos de fada, eu já pensei, é para mulheres e tal. Mas logo em seguida veio, mas e se eu entender isso? Né? Então eu corrigi rapidamente aquilo. Então, você deu espaço para a sua ânima, por isso que ficou tudo tranquilo. Porque ela estava precisando disso, até para te ajudar no desenvolvimento. Não só o curso, mas às vezes até uma viagem, às vezes um projeto de trabalho. Às vezes eu estou muito parada lá com o meu trabalho, aí vem uma intuição. Se a gente fizesse isso e isso. Se eu não der vazão assim, porque ali a ânima ela é a criatividade do homem. Então, um projeto novo de trabalho é uma criatividade nova na vida dele. Se veio a sugestão e ele não cumpriu, não deu vazão,
aí ela pode estragar até o outro trabalho que está. É a ânima que leva o homem mais nesse mundo subjetivo, na fantasia. Não naquela fantasia no sentido assim, dependendo do nível dela, sim, no sentido de ser prejudicial, mas na fantasia de ver aquilo que, digamos que o ser genérico não vê. A ânima ajuda o homem a ver aquilo que o homem racional não vê. O homem que está com a ânima integrada, ele tem essa visão além. São grandes pessoas, são grandes gênios. Você pode ver como que Beethoven escrevia aquela música daquele jeito. Estava inspirado. Ou os poetas, ou até mesmo aquele que criou lá da maçãzinha, o computador. Então são grandes gênios. Todos os grandes gênios, eles são inspirados por essa ânima interior. Tá? Então ela é a criatividade. Mas se não dá espaço para ela, ela se revolta. O homem começa a ser influenciado pela ânima quando começa a mentir. Pela ânima negativa, né? Aí ele prega uma mentirinha hoje, outra mentirinha depois. E aí quando vê, ele, mas não era isso que eu queria fazer. Ele busca na razão e fala assim, mas não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria falar. E aí ali é uma ânima mais destrutiva. Aí nós temos alguns exemplos. Olha ali, da princesa Ervilha. São 7 colchões, no último colchão, e ela era uma ânima virtuosa, né? Ela já estava uma ânima que já tinha passado pelas fases da alquimia, né? Já tinha se limpado, né, no albedo. Mas era uma ânima? É, a princesa. Ela é a ânima do príncipe. Lembra aquela história da Ervilha? Que ela chega no castelo, embaixo de uma tempestade, e pede abrigo. Diferente da Bela e a Fera, que também a bruxa chega no castelo e pede abrigo e ele não dá. Então ele renega a ânima e ela joga o feitiço nele. Essa aí não, ela é aceita. Aceitou a criatividade, entrou a ânima, aí há o casamento e ela torna rainha. E o príncipe consegue o casamento, que era o objetivo dele, encontrar um casamento. Aí agora vamos ver o ânimos, né? É um traço arcaico, instintivo e animal presente na mulher. No caso do nível mais primitivo do ânimos, né? Então a gente vê aí as mulheres que quase assim, fisicamente ela é uma mulher, mas a gente vê que as atitudes, o comportamento dela é muito masculinizado. E tem também o homem. Até no caso da homossexualidade, no caso masculino da homossexualidade, aquilo mostra uma constelação da ânima na psique do homem, né? E vice-versa também, a homossexual, no caso da mulher, há uma constelação do ânimos ali. Então a gente vê a predominância do masculino muito forte na personalidade dela. E essas mulheres que têm o ego, ânimos, elas são mulheres assim, bem instintivas, mais racionais, quase que um homem mesmo, né? A mulher possuída pelo ânimos regride ao nível animal. Então você vê aquelas mulheres agressivas, grosseiras. Claro que nesse nível desse ânimos aí é um nível mais evoluído, né? Mas se a gente já pegar o herói, a mulher possuída por um ânimos que está já naquele nível do herói. Ela é uma mulher que vence mesmo, ela vai à luta, ela é guerreira, ela não deixa para trás. Mas hoje em dia as mulheres estão muito nesse heroísmo. Só que elas foram tanto para esse ânimos herói, está tão internalizado que nós estamos deixando de viver o feminino. Né? Então está predominando na gente só o masculino, só o ânimos, e a gente deixa de viver o feminino. E sempre, se eu for para um polo ou para o outro, há o desequilíbrio. Já dizia Buda, né? Tem que vivenciar os dois lados, o caminho do meio. Então eu tenho que me observar em que situações eu estou me deixando virar essa mulher com ânimos herói ou com ânimos mais primitivo, mais animalesco, né? Ou até mesmo em outros níveis, que a gente está deixando predominar o masculino em nós. A gente tem que corrigir, porque precisa do equilíbrio.
O ânimos está ligado a aspectos do mundo da morte. Pode aparecer como a personificação da morte. A mulher rejeita todos os pretendentes e aceita o espírito da morte. Gente, isso aqui, dependendo do nível do ânimos, esses dois níveis aí são níveis bem primitivos do ânimos. Como assim? Às vezes a gente vê uma mulher que ela se fecha completamente para a vida. Quer ficar num quarto escuro, tá tudo escuro, nada tá bom, não tem relacionamentos, né? E não aceita todo tipo de pessoa que chega, ela vai encontrar um defeito. Todo o homem que aparece para relacionar, ela vai encontrar um defeito. Isso mostra que está por trás dela ali o ânimos que proíbe, é uma possessão do ânimos ali. Porque olha só, para ter um relacionamento, na verdade o relacionamento ele é formado por 4. No casal de namorados não tem só 2, são 4. Então, aqui, digamos aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Para esse casal aqui se encontrarem, no consciente ele é homem. Nós vamos colocar aqui consciente e aqui inconsciente. Na parte consciente, aqui ele é homem e aqui ela é feminina. Mas no inconsciente, junto com ele, vai a ânima. E junto com ela vai o ânimos. Imagine uma mulher que está constelado ânimos. Ela aqui vai virar quase um homem. Como é que homem com homem se relacionam? Entende? Aí tem aquelas mulheres que é quase um homem, falam assim, nossa, mas nunca dá certo meus relacionamentos. Sempre quando começa não dá. Mas o que acontece? O homem às vezes não dá conta. Aquela mulher que é um ego ânimos, não dá conta, eles vão entrar em atrito. Quer ver o contrário também? Digamos a mulher, no caso aqui, a mulher está se relacionando com um homem, onde há uma possessão da ânima. Esse homem vai ser quase uma mulher. Não tem aquelas mulheres que reclamam, eu queria um homem que tivesse uma pegada, que fosse homem, que fizesse aquilo, aí, que tomasse decisão, eu estou junto com ele, é o que tem que fazer tudo. É quase uma mulherzinha. Aí você pode ver que tem a possessão da ânima ali por trás. E aí seria mulher com mulher. Não rola. Sim, e aí esse ânimos, como o conto do Barba Azul. Qual era o conto do Barba Azul? Ele prendia essas mulheres no quarto até elas morrerem. Que é o que o ânimos, a possessão do ânimos na mulher. Ele tira a mulher da vida social. Ela se isola, fica a vida meio fúnebre, ela fica meio depressiva, ela já não se arruma tanto, a vaidade, a feminilidade vai embora quando há a possessão do ânimo. Ela se veste quase masculinizada, ela se isola, quando vai no trato com as outras pessoas são agressivas. Então, o comportamento com esse tipo de mulher é muito difícil, até de nós mesmos, outras mulheres, conviver com a mulher que está nessa possessão, é muito difícil, ninguém aguenta, porque a mulher fica muito agressiva, chata, reclama de tudo, né? A gente vê por trás, está esse ânimo doentio que está colocando ela ali daquela forma. É o conto do Barba Azul. O príncipe lagartão que eu falei também é dessa forma, é o ânimo da mulher muito primitivo. E muitas vezes essa mulher, como está possuída por um ânimo, ela desenvolve muito a parte da intelectualidade. O intelecto, a parte cognitiva. Então, normalmente, elas vão ter ótimos cargos, gerências, né? Lideranças, só que ela quer liderar tudo, em todo lugar que ela chega, ela quer liderar, ela quer mandar. Ela não sai dessa característica do ânimo. Desenvolve muito, são mulheres assim que realmente produzem muito, até financeiramente, em cargo, gerência, mas acaba com a vida dela de mulher, o feminino. E os homens não toleram. Normalmente há a separação, o marido vai procurar um Afrodite, um Heleno, uma Sofia. Ele pode tomar um aspecto de pai e terminar por proibir a filha de conhecer o mundo lá fora. Então, a mulher possuída por esse ânimo, ela não tem vida social, ela se isola mesmo. Trabalho, casa, trabalho, e não tem outra vida, não sai, não consegue vivenciar outras coisas. A filha recusa todos os seus pretendentes e vive para o pai. Olha aí a identificação com o pai, né? Teve um outro paciente que eu tive
Mais ou menos essa história. Ela, 30 e poucos anos, tinha um namorado, mas era aquele namorado que eu nem sei se era um namoro mesmo, se via de vez em quando. E ela, toda a vida dela era a relação com o pai. Ela saía para comprar roupa com o pai, ela saía para viajar com o pai, ela saía em alguns programas com o pai. Ali era uma possessão do ânimos. Só que o que aconteceu? O pai faleceu, o pai morreu. Ela se perdeu completamente. Aí o ânimos dela, além de ser esse ânimos, que a possessão do ânimos, que não deixava ela crescer, não deixava ela viver outras experiências, ela ainda estava com o ânimos projetado no pai. O ânimos dela, o masculino dela estava fora dela, estava no pai. E ainda tinha esse modelo de ânimo possessivo. O pai não deixava sair, namorar, saía para a rua, tinha que chegar cedo, não podia trazer amigos em casa. Aquele pai que sufocava mesmo a filha. A filha vivia para o pai e o pai para a filha. Aí ele faleceu. Aí a pessoa fica assim como se um João bobo, né? Aí eu não sei para onde eu vou. Aí tem que reconstruir todo esse masculino positivo dentro dela. E aí ela vai acordar, poxa, quase 40 anos, não fiz nada. E detalhe, normalmente esse tipo de mulher, ela vai se dar bem no trabalho. Ela vai desenvolver, vai ter altos cargos, mas não desenvolve as outras questões. A mulher possuída pelo ânimos entra em isolamento e tranca seu feminino. A gente já falou meio que isso, né? São aquelas mulheres que já não tem mais vaidade, fica só em casa, trabalho. A gente vê às vezes, mal faz um a um. A gente vê que não tem a feminilidade naquela mulher. A gente olha para ela, é quase que a gente está vendo um homem. E isso a gente precisa trabalhar.